Olá, meu nome é Vitória e o meu seminário é sobre a origem da Terra e o tempo geológico. A dimensão temporal ligada à evolução do planeta, que é medida em milhões e bilhões de anos, é chamada de tempo geológico. Para entendermos como a Terra surgiu e o seu tempo geológico, precisamos conhecer um pouco mais sobre a origem do sistema solar. A teoria da nebulosa, enunciada por Kent e complementada por Laplace, sugere que há cerca de 4,56 bilhões de anos atrás, uma grande nuvem de poeira e gás adquiriu rotação, colapsando e dando origem ao Sol e aos planetas. Com um núcleo quente e denso, o material ao redor da nuvem ia em direção central, formando uma protoestrela. Com o tempo, a massa de poeira e gás rotante assumiu uma forma discoidal, e as altas temperaturas forneceram a energia necessária para a ocorrência da fusão nuclear que originou o Sol. A poeira que sobrou ao redor do disco esfriou e se espalhou, deixando os materiais mais rochosos e pesados. O ferro fundido juntou-se com a poeira, formando rochas, que passaram a agregar-se com a força da gravidade, formando os planetas e, dentre eles, a Terra que habitamos. Boa parte da história do planeta pode ser recuperada nas páginas que sobraram do livro da Terra, nas rochas, com seus fósseis e estruturas especiais que nos deixam as pistas dos fenômenos findados e parcialmente preservados à nossa observação. Na geologia moderna, a história do planeta é investigada por meio de três especialidades principais: a estratigrafia, a paleontologia e a geocronologia. Com isso, conseguimos estabelecer uma linha do tempo para toda a história terrestre, em que cada período se correlaciona com um pacote de rochas e seus respectivos fósseis. A escala do tempo geológico divide-se em quatro unidades principais: os éons, eras, períodos e épocas. Aqui a gente consegue ver como existem várias representações que sintetizam o tempo geológico. Essas representações são chamadas de colunas cronoestratigráficas do tempo e variam de autor para autor. Para esse seminário, adotamos a coluna divulgada pela Comissão Internacional de Estratigrafia. O éon mais antigo da escala, o Adiano, compreende o intervalo temporal entre a origem da Terra e o registro das primeiras evidências de vida. Em termos geológicos, temos uma Terra primitiva, com intenso bombardeamento por corpos celestes e vulcanismo primitivo global, mas para o qual há raro registro rochoso conhecido. No éon arqueano, os primeiros grandes núcleos rochosos se originaram e o planeta resfriou, causando uma grande precipitação de vapor d'água que formou os primeiros oceanos. A água líquida e o calor da atividade ígnea foram fundamentais para a ocorrência das primeiras reações químicas que dariam origem à vida. As evidências mostram microfósseis bacterianos que habitavam no mar, uma vez que a atmosfera primitiva era tóxica, com muito metano, amônia, monóxido de carbono, alta radiação ultravioleta, alta temperatura, descargas elétricas, enfim, uma atmosfera bem inabitável. No éon proterozoico, a vida foi dominada pelas cianobactérias, cujas colônias deixaram um rico registro geológico de tapetes microbianos, os estromatólitos, nas rochas calcárias, né? A atividade fotossintética delas causou um aumento significativo na concentração de oxigênio na atmosfera. E o oxigênio, sendo tóxico para muitas formas de vida existentes, determinou o fim de muitos grupos de bactérias no Proterozoico. Além disso, a mudança característica do ambiente, né, de redutora para oxidante na superfície da Terra, causou a oxidação e consequente precipitação química do ferro então dissolvido nos oceanos, formando extensos depósitos sedimentares, que hoje constituem recursos minerais intensamente explorados. Esses três éons, Adiano, Arqueano e Proterozoico, são conhecidos coletivamente pelo termo pré-cambriano, abrangendo o início da vida planetária e a sua lenta evolução. No éon fanerozoico, o éon fanerozoico é subdividido em três eras, que são subdivididas em períodos, épocas e idades.
As idades relativas das rochas que contêm fósseis são compartimentadas como eras e períodos. Cada subdivisão das eras em períodos é marcada por acontecimentos que são registrados nas rochas. E agora a gente vai ver as três eras do Fanerozoico. Na era Paleozoica, nós tivemos uma explosão cambriana que gerou uma grande diversidade de vida. Os invertebrados com esqueletos, como os moluscos e artrópodes, eram abundantes e os seus fósseis são encontrados nas rochas formadas nos fundos dos mares. São em rochas paleozoicas que os primeiros fósseis de peixes, anfíbios e animais vertebrados são encontrados. Aqui no período Ordoviciano, as primeiras plantas colonizaram a Terra. No Devoniano, as primeiras florestas se estabeleceram e os seus restos são encontrados fossilizados em espessas camadas de carvão. O sequestro de CO2 pelas plantas deu início ao efeito estufa reverso, que esfriou a Terra e causou várias extinções em massa. No Carbonífero, temos o surgimento dos primeiros insetos e no final do Permiano, temos uma extinção em massa. Na era Mesozoica, após a extinção em massa, a vida foi se recuperando, se diversificando e se multiplicando pelo supercontinente Pangeia, que já estava formado. É aqui que encontramos os fósseis mais antigos dos famosos dinossauros e pterossauros. Além deles, os répteis aquáticos tornaram-se comuns e seus fósseis são abundantes em rochas dessa era. Nesta era, também surgiram os primeiros mamíferos e plantas com semente. No final do Mesozoico, surgem as angiospermas, plantas com flores e frutos. Apesar disso, duas grandes extinções ocorreram, afetando muitas espécies e exterminando algumas delas. A mais importante ocorreu no final do Cretáceo, causado por um corpo celeste que gerou grandes impactos, como ondas de choque, calor, terremotos e vaporização de rochas. Na era Cenozoica, os continentes começam a tomar uma forma parecida com a atual. O clima, de forma geral, esfriou, as aves gigantes surgiram, os mamíferos se diversificaram, houve um recuo das grandes florestas, abrindo grandes áreas de vegetação gramíneas. Foi nessa era que houve a glaciação da Antártica, além de 8 grandes glaciações. No Holoceno, finalmente, por volta de 6 milhões de anos atrás, aparece a linhagem que resultará no homem moderno, os primeiros hominídeos, e o primeiro homem moderno, o Homo sapiens, surgiu há 200 mil anos, e mais recentemente as espécies modernas. Então, para finalizar, a Terra atual é um produto de processos geológicos que operam em ciclo desde 4,56 bilhões de anos atrás. E essa história, que está em constante metamorfose, é recuperada na natureza, que, embora fragmentada pelos processos que já ocorreram, tem sido recuperada pela diversidade de fósseis, pela correlação de camadas rochosas, pelas datações, pelas interpretações geológicas. E é isso, espero que tenham aproveitado. Aqui estão as referências do trabalho.